Segundo o livro de Crônicas, capítulo 7, versículo de número 11, a palavra de Deus diz assim, Assim Salomão acabou de construir a casa do Senhor e o palácio real. Tudo que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor e no seu palácio, ele efetuou com sucesso. Amém? Feche seus olhos. Deus, eu te louvo e te agradeço pela tua palavra, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha falar conosco, venha falar aos nossos corações no dia de hoje, Pai. Nós cremos que a tua palavra não volta vazia, Pai. E é nisso, Senhor, que nós penhoramos a nossa fé, Pai. Crendo que o Senhor vai operar prodígios e maravilhas nessa noite nos nossos corações, Pai. Então, Senhor, em nome de Jesus, Pai, muda a nossa história, Pai. Muda, Senhor, os desejos do nosso coração e opera, Pai. Opera, Senhor, em cada família aqui representada, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor venha com teu Santo Espírito fazer a diferença nesse lugar, Pai. Declaramos, Pai, que só o Senhor é rei aqui, Pai, e desde já repreendemos todo ladrão da palavra, Senhor. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Algumas semanas, querido, passada aqui, nós estávamos ministrando na palavra de Deus acerca de algo que Deus queria fazer nas nossas vidas. Deus, ele tem preparado para nós uma promessa, algo que foi ministrado sobre as nossas vidas, quando foi chegado no meio do ano. Foi dito para mim, para você, para os nossos corações, que nesses próximos 6 meses, nós viveríamos o sobrenatural de Deus de uma maneira muito mais intensa do que dos outros 6 meses que nós já havíamos passado nesse ano. Quiçá a palavra em qualquer outra época nas nossas vidas. Pode ser, e eu creio nisso, que Deus reservou para nós nesse segundo semestre do ano de 2024, algo que estava reservado dos céus para mim e para a sua vida, e que nesse segundo semestre vai se revelar a mim e a você. E porque, queridos, nós cremos que nós servimos a um Deus que é vivo. Eu posso ouvir um amém por conta disso? Nós cremos que basta uma palavra do nosso Deus, um estalar de dedos, e aquilo que é morto pode voltar à vida. Aquilo que afundou pode voltar a boiar. Aquilo que foi perdido no caminho pode ser reencontrado. Existe algo de Deus que foi reservado para a minha e para a sua vida, para essa igreja, que pode e que vai acontecer nos próximos meses desse segundo semestre. Eu não sei se você creu nessa palavra que foi dita aqui à época, mas ela está sendo repetida hoje novamente, para que você possa crer no seu coração. Então, se de repente você creu da outra vez, dá um aleluia aí no seu lugar. Mas se de repente você passou a crer agora, erga as suas mãos aos céus e agradeça ao Deus que renova as promessas sobre a minha e sobre a sua vida, porque eu creio que histórias serão transformadas nesse lugar. Porém, entenda que nessa situação que aqui aconteceu, no 2 Crônicas 7, versículo 11, existe algo que Salomão deixou aqui escrito, assim eu creio, para mim, para você e para os nossos corações. Salomão deixou escrito aqui uma coisa que saltou meus olhos quando eu li. Ficou aqui escrito, eu digo Salomão, mas nós não sabemos muito ao certo quem foi o autor desse livro. Porém, diz aqui que Salomão acabara de construir a casa do Senhor e o palácio real. Porém, o que saltou meus olhos é que tudo o que Salomão tinha planejado, ele fez com sucesso. Ou seja, Salomão naquele momento, ele não saiu fazendo a obra à revelia. Ele não saiu olhando para aquele terreno, para aquela situação e começou a passar o cartão translocadamente comprando material de construção sem saber se precisava. Se assim eu posso parafrasear, ele mediu o metro quadrado daquele lugar, ele viu, fez cálculos aritméticos, chegou à conclusão de cada escopo da obra e como aquilo deveria ser orquestrado, administrado e feito. Ele não saiu aos sabores e dissabores do vento, fazendo tudo como ele achava que deveria fazer. Pelo contrário, ele parou e planejou. Salomão parou, contemplou as necessidades, orou,
planejou e executou. Entenda que Deus está falando aqui para mim, para você, que o planejamento é algo de extrema importância. E eu posso ouvir um amém por conta disso? Porque hoje em dia, o planejamento no nosso meio gospel, eu gosto de falar gospel, porque entenda que isso no nosso meio parece que caiu em desuso. Hoje em dia, nós olhamos o planejamento e de vez em quando nós amassamos esse planejamento, deixamos ele embaixo do tapete e nos escondemos atrás de uma falsa espiritualidade que na verdade nada mais é do que uma falta de planejamento. Você já deve ter visto pessoas por aí que condenam, por exemplo, pastores que sobem no púlpito para pregar com esboço. Porque, afinal de contas, dizem que o esboço amarra o Espírito Santo e que não deixa a obra ser feita na sua legítima ministração. As pessoas condenam o artifício do uso do esboço com essa argumentação vazia, com essa argumentação sem futuro, dizendo que você tem que subir aqui e ser ministrado pelo Espírito Santo. Agora, ora, me responda uma pergunta. Como que o Espírito Santo vai me usar, por exemplo, para disparar um tiro de canhão se eu não sei nem como se acende uma pólvora? Como que Deus pode me trazer à memória aquilo que me traz a esperança se eu não me dei nem ao luxo de esquecer para que a minha memória fosse reativada? Entenda que Deus não traz para a sua mente aquilo que você não conhece. Ele traz à sua memória algo que você já conheceu, mas esqueceu. E não diferente é com relação ao agir de Deus e do Espírito Santo. Aleluia. É claro e natural que existe a multiforma de agir de Deus, mas olhando as Escrituras e vendo aquilo que foi permeado aqui na Bíblia, nós podemos contemplar como Deus é meticuloso e detalhista. Quando você vê a construção da arca, não a da aliança, estou falando agora da arca de Noé, como Deus foi detalhista. Olha, vai ter tanto para lá, tanto para cá, você não passa muito dessa medida não, a medida é essa. E na arca da aliança também não foi diferente. Deus, ele chegou, contemplou o desejo de fazer aquela arca que seria com maestria a representação de Deus e deu instruções específicas para o povo de Deus de como aquilo deveria ser feito. E eu posso ouvir um amém? Porque... Agora me pergunto eu, se Deus é meticuloso na construção do templo, na construção da arca, na construção das suas coisas, como pode um povo que se esqueceu ser completamente alheio, ser completamente fora do quesito planejamento, do quesito horário para chegar nos lugares, nos quesitos que existem, que são tão ínfimos e que o povo de Deus não consegue executar e acaba fazendo as coisas de maneira desleixada, queridos. Como que nós podemos falar que nós somos o povo de um Deus que é tão meticuloso e detalhista e apresentamos diante dele para a sua obra de maneira assim tão relaxadamente para fazer as coisas? A palavra nos garante, está escrito aqui, que Salomão planejou e executou com sucesso. Ele planejou e executou, não o oposto. Ele não executou e depois que ele foi fazer, ele falou, não, puxa isso aqui mais para cá, faz uma gambiarra, emenda esse fio com esse aqui, ó, bota esse ventilador, o controle de cabeça para baixo, não. Ele planejou e executou. Repita isso comigo, por favor. Planejou e executou. Foi algo meticuloso, porque hoje Deus te trouxe aqui, o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui até essa casa de oração, para nós, para eu, para você, para nós pararmos de romantizar certas coisas que é mais límpida do que a água. Para nós pararmos de espiritualizar coisas que não são tão espirituais assim, que são coisas muito naturais. Porque se uma lâmpada queima, deixa eu te dar um exemplo bem prático, não vai descer um anjo do céu com uma escada e trocar aquela lâmpada que está queimada. E isso eu estou usando um exemplo pequenininho. Podendo usar um exemplo maior, não levanta de manhã quando o teu despertador toca, não, fica lá deitado, que eu vou te garantir que não vai descer um anjo do céu, te sacudir e te fazer andar. Ou então, vontade seria minha que isso acontecesse, de no fim do mês, eu ficando deitadão, chegasse um anjo lá com um cheque e falasse, vou pagar suas contas para você.
Fica deitado quando o despertador toca e vê o que acontece depois. Queridos, não é hora de nós ficarmos romantizando a luz de freio do nosso carro, a reserva da gasolina acendendo, porque isso é natural. Está ali indicado que existe a necessidade de reabastecer o carro. E eu estou usando aqui exemplos pequenos para ilustrar uma situação que, trazendo para a nossa vida prática, olha para a sua vida prática aí e veja quantas vezes o despertador já tocou e você não levantou. Veja quantas vezes a luz do freio já acendeu e você não parou o carro para olhar o freio. Eu estou falando aqui, não desses objetos, mas de quantas vezes a vida já deu sinal para você que você tem que corrigir uma determinada área e você continua empurrando com a barriga. Você ouviu? Eu ouvi. Veja quantas vezes, querido, a vida já deu sinais, a vida já falou, querido, querida, é hora de parar, planejar e depois executar. Porque fazendo o oposto, não vai dar certo. E se der certo, fica aquela obra, como é que chama, engembrada, não sei como é que é o nome, gambiarra, não sei, fica aquela obra que fica fora de prumo, fica fora de esquadro. Olha para esse irmão que está do seu lado mais uma vez, que vocês já estão até virando amigo, e fala para ele assim, ó, o planejamento é necessário. Qual é o seu planejamento, querido? Qual é a função, o funcionalismo que Deus tem colocado no seu coração, que você fala assim, olha, eu tenho que planejar melhor, para que o meu final seja um final de sucesso, porque até agora eu fui fazendo as coisas meio que atabalhoadamente e deu no que deu. Então, queridos, aproveite essa hora, porque ainda há a possibilidade de você pisar no freio, parar, pegar o retorno e começar a planejar de novo. Sabe quando o Waze dá aquele negócio, rota errada, aquele recalcula a rota? Chega um determinado momento que não dá mais para recalcular a rota, que você tinha que ir para Niterói e chegou em São Paulo. Então a rota agora já era, querido. Mas você ainda está em momento de parar e refazer a rota, porque um Deus misericordioso te trouxe aqui nessa noite para falar contigo e falar, olha, ainda tem tempo de recalcular a rota, o Waze está apitando, a luz de combustível, o carro ainda não parou, dá tempo ainda de parar e refazer a rota. Então você que vai aproveitar essa oportunidade que Deus está te dando, por favor, erga as suas mãos aos céus e dá glória, porque você entendeu o recado do Espírito Santo para a sua vida nessa noite. Dê uma salva de palmas a esse. Recalcula a rota enquanto dá tempo ainda, querido. Por outro lado, tão importante quanto, está uma outra situação. Deus, alguns versículos à frente, Deus aparece para Salomão e chega para Salomão já dizendo o que foi que atraiu a presença dele para aquele lugar. Deus, quando chega para falar com Salomão, ele chega para Salomão e diz assim, olha Salomão, eu vi o seu planejamento. Leia junto comigo o que está escrito no versículo de número 12, e você vai ver o que realmente Deus falou. Deus diz assim, ó, de noite o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse, ouvi a sua oração, queridos. Deus aparece para Salomão naquele momento. Fala, Salomão. Então, Deus aparece para Salomão e fala assim, Salomão, eu ouvi a sua oração. Para obter sucesso é necessário planejamento. Eu posso ouvir um amém? Amém. Mas para que Deus se manifeste é necessário a oração. E eu posso ouvir um glória por conta disso. E entenda que são coisas diferentes. Você conhece, eu também conheço. Eu posso fazer uma lista de pessoas que obtiveram sucesso sem a presença de Deus. Sim ou não? Sim. Vocês ficaram meio assim. E não sei. Queridos, para o padrão humano e o conceito de sucesso, nós podemos olhar para a vida de determinadas pessoas, para determinadas situações, olhar para uma pessoa que é muito bem sucedida, que você olha, por exemplo,
e você fala, ali está um exemplo de sucesso. Mas eu não sei, mas posso dizer, de repente, pelo meu conhecimento raso, que aquelas pessoas não estão alicerçadas na bênção de Deus sobre a vida delas. Misericórdia por conta disso. Ou seja, você consegue alcançar o sucesso, mas não obter a manifestação de Deus naquela situação. Porém, você que é crente, que serve a Jesus Cristo, igual esse irmão que está aí do seu lado, você tem um superpoder na sua vida. Você tem a possibilidade de alcançar o sucesso e de fazer a manifestação de Deus alcançar e adentrar naquele sucesso junto contigo, a ter a bênção de Deus naquela situação. Você, ao contrário de muita gente, você pode construir um belo palácio. Eu posso construir um belo palácio. Você pode construir um belo palácio. Porém, a presença de Deus vai estar apenas no seu palácio. A presença de Deus vai estar apenas a presença de Deus vai estar apenas no palácio desse irmão que está do seu lado. A presença de Deus vai estar na vida do palácio daquele que serve a Jesus Cristo, na vida daquele que tem uma aliança com Deus, porque eles tinham dinheiro, mas eles não tinham joelhos. E aí de repente você pergunta, como não tinham joelhos? Querido, quando eu digo joelhos, eu estou falando especificamente do poder da oração. Do poder que a oração tem. Porque Deus só escolhe um lugar para manifestar a sua presença e para chamar de seu aonde existe joelho. Se você construir um palácio, mas aquele palácio não estiver alicerçado na oração, naquilo que você clamou para o céu, não vai ter presença de Deus. Ah, não gostei de ouvir isso não. Aí depois você pega a palavra e se entende com ela. Porque, queridos, a presença de Deus, ela está atrelada à manifestação da oração dos seus servos. Amém. Independente de eu gostar ou não. Eu gostaria imensamente que não fosse assim, mas Deus estipulou que só vai manifestar a presença dele aonde tiver oração. E entenda que Deus, ele chega para Salomão e fala, olha, eu ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar, a casa do Senhor, para ser este lugar para a casa do sacrifício. Ou seja, ele começa a falar para Salomão uma série de coisas que ele começaria a fazer através daquela casa ali estabelecida, que foi alicerçada em planejamento e oração. Dois pilares que sustentam qualquer tipo de construção: planejamento e oração. São duas coisas que você tem ao seu poder e que nem todos têm. Planejamento qualquer um pode fazer, mas a oração em nome de Jesus Cristo só pode fazer aqueles que são servos do Deus Altíssimo. O nome de Jesus só está reservado para aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro, porque é esse nome que te dá acesso à sala do trono e livre acesso ao Deus a quem você serve. Então, quando você começa a dobrar os seus joelhos e colocar em prática o planejamento e a oração, falando, Deus, eu pensei em tal coisa, será que o Senhor pode dar o seu aval nesse tipo de situação? Deus, vamos entrar juntos em juízo, deixa eu te apresentar as minhas causas, vamos conversar. Senhor querido, Pai amado, existe algo sobrenatural que acontece quando você dobra os seus joelhos e coloca diante de Deus o desejo que existe no seu coração e coloca diante do seu Pai a vontade de estabelecer algo que é para o engrandecimento do reino de Deus. Quando você se coloca à disposição de Deus, existe um Deus do céu que ouve a sua oração e que começa a ministrar na sua vida os planos que Ele tem para que você possa almejar voos maiores. Amém. E Deus fala o seguinte para Salomão naquela noite: se o meu povo, isso foi citado aqui na abertura do culto, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, existe uma série de coisas aqui que precisam ser feitas, mas
Você é um povo que se chama pelo nome de Deus? Você é um povo que serve ao Deus Altíssimo, que está aliançado junto da presença dEle? Então, queridos, existe algo reservado para mim e para você, que é se humilhar na presença desse Deus. Existe um ditado que é colocado em prática no meio da nossa sociedade, mas que ele é aplicado de maneira errada, que diz que todo humilhado será exaltado. Porém, quando nós dizemos que todo humilhado será exaltado, nós colocamos aquela pessoa que passou por algum tipo de situação vexatória e que futuramente, por conta daquela situação vexatória que ela passou, ela vai ser colocada em altos postes para ser exaltada. Porém, o que a palavra de Deus diz para mim e para você é que aqueles que se humilham são exaltados. E aí o glória fica fraquinho. Porque, queridos, o processo de se humilhar não é algo confortável para o ser humano. Pelo contrário, o processo de se humilhar é algo que rasga a nossa pele, se assim eu posso dizer. É algo que nos faz sangrar, é algo que nos faz debilitar a nossa natureza e colocar a nossa natureza à mercê daquilo que Deus e o Espírito Santo quer fazer por nós, porque o processo de humilhar-se não é confortável para ninguém. E colocando isso para os livros mais à frente, Mateus, ele depois fala de novo, que todo aquele que se humilhar será exaltado. Ou seja, queridos, existe uma promessa para aquele que se chama como povo de Deus e que se humilha. Aquele que dobra os seus joelhos na presença do Pai, se coloca na presença dele, crendo e sabendo das debilidades que tem, sabendo que veio do pó e que da terra vai voltar, sabendo que sem Deus, você e eu, nada podemos fazer. Nós havemos de nos colocarmos na presença desse Deus, nos humilhando na presença dele, pedindo pela graça, pela misericórdia, e orando e buscando a esse Deus e a face dele, através das nossas súplicas, dos nossos joelhos dobrados, e crendo que não existe saída além do Deus a quem nós servimos. E eu posso ouvir um amém por conta disso? A palavra de Deus, ela continua falando que nós devemos de buscá-lo. E principal, se converter dos maus caminhos. Nós havemos de nos colocarmos na presença desse Deus, buscando a face dele, com humilhação, oração, busca, mas principalmente nos convertendo e deixando os maus caminhos. Quando nós fazemos isso, quando nós, no mínimo, nos colocamos à disposição para executarmos isso, aí sim, Deus ouve do alto dos céus, perdoa os pecados e sara a terra. Mas existe uma boa notícia para mim e para você, porque você veio até a casa do seu Pai nessa noite. Você veio com o coração contrito e quebrantado para buscar a presença do Deus a quem você serve. Então eu tenho certeza que dentro do seu coração já existe uma predisposição de cumprir esses quesitos para ouvir a voz do Deus a quem você serve, porque de oposto você não teria vindo a uma igreja quarta-feira do jeito que está frio. É porque você precisa ouvir uma palavra do seu Deus. Eu posso ouvir um amém por conta disso? Existe uma disposição no seu coração de você se colocar na presença do seu Deus, se humilhando, porque você já sabe, já tem noção que sem esse Deus você nada pode fazer. Existe algo para o meu e para o seu coração reservado nessa noite, e essa noite algo vai começar a mudar na sua vida, porque nós vamos orar juntos. Eu posso ouvir um glória por conta disso? E depois dessa oração e depois desse culto, existe uma rota que será corrigida na sua vida, e o planejamento será colocado em prática. Eu posso ouvir um aleluia por conta disso? Então os dois alicerces serão colocados em prática aqui hoje, que é o planejamento e a oração. Hoje aqui, se você não sabe, deixa eu te falar, hoje a sua história começa a ser mudada, porque nós colocaremos no fundo da terra como alicerce, como fortes raízes, a oração e o planejamento, queridos. Porque existe uma necessidade no seu coração de que algo seja mudado na situação que você está passando agora.
Existe algo que precisa ser sinalizado pela parte de Deus, como foi sinalizado outras vezes, mas agora existe uma disposição no seu coração de mudar a sua rota e de passar a fazer aquilo que Deus tem para você. Nós vamos orar juntos. Eu posso ouvir um glória por conta disso? Mas, queridos, o ato de planejar não vai depender de mim. O ato de planejar sequer vai depender desse irmão que está do seu lado aí, ó. O ato de planejar vai depender de quem, então? De você, querido. O ato de planejar a sua vida, de fazer as coisas ali, a correção da rota. O Waze já apitou, ó, a 200 metros vire à direita. Mas quem vai virar à direita no volante vai ter que ser você, queridos. Amém. Amém por conta disso? Então, queridos, nessa noite, nós vamos orar juntos. Nós vamos buscar ao céu juntos. Nós colocaremos o firme pilar dentro da terra para que a casa possa crescer com seu pilar bem estabelecido. Mas Deus já sinalizou para você que precisa de um planejamento. Mas esse planejamento vai depender de você. Amém? Amém. Então se coloque de pé aí no seu lugar, em nome de Jesus. Vamos orar na presença do nosso Pai. Porque por incrível que pareça, você pode dar a mão para esse irmão que está aí do seu lado, dar a mão para ele e orar junto com ele, para que a sua fé possa ser fortalecida, para que você possa sair daqui com o seu coração exaltando a esse Deus, crendo que Deus falou com você, porque a fé de um vai alimentar a fé do outro. Amém. Mas o planejamento, queridos, Deus vai te conduzir. Aleluia. E você terá que fazer. Amém? Então feche seus olhos. Pai querido, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu poder, Pai, pela tua unção, Pai, pelo agir do teu Espírito Santo, Pai, que trouxe cada pessoa aqui nessa noite para ministrar aos nossos corações algo especial, Pai. Deus querido, nós estamos lançando um pilar diante da tua presença para a construção da casa, para a construção das nossas vidas, para aquilo, Pai, que nós temos reservado diante de ti, Pai. Nós estamos, Pai, depositando na terra, Senhor, como firme fundamento a oração, Pai. Então, Deus querido, em nome de Jesus Cristo, Pai, trabalha nas nossas vidas, Pai. Senhor, recebe a nossa oração dos altos céus, Pai. Recebe, Pai, o nosso levantar de voz nessa noite, Pai. Recebe os nossos pedidos diante da tua presença, Pai, porque Deus, nós queremos consagrar cada coisa que nós temos diante de ti, para que seja feita a tua vontade nas nossas vidas. Pai querido, Deus amado, nós, Senhor, levantamos a nossa voz nessa noite, Pai, como oração, pedindo, Pai, que o Senhor fortaleça a nossa fé, Senhor, fortalecendo a minha fé, a fé do irmão que está do meu lado. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Existem momentos sim, Pai, que a nossa fé é abalada por conta das circunstâncias, mas Deus querido, o Senhor é um Deus, Pai, que reverte, Pai, que o Senhor pode fazer maldição virar bênção nas nossas vidas, e é nesse Deus que nós cremos, Pai, é nesse Deus que nós entramos na presença pedindo da Tua graça, da Tua misericórdia, pedindo da Tua unção sobre nós. Então, Deus querido, em nome de Jesus, nós consagramos a Ti os nossos planos, Pai, para que seja feita a Tua vontade, Pai. Nós colocamos diante de Ti as nossas vidas, Pai. Nós colocamos diante de Ti a rota que nós estamos seguindo, que está sendo recalculada diante de Ti, Pai. Então, Deus, contempla os nossos corações, contempla as nossas vidas, Pai. Contempla as nossas orações, Pai. Vem com a Tua presença sobre nós para o louvor da Tua glória e faz, Senhor, o sobrenatural sobre as nossas vidas, Pai. Deus querido, em nome de Jesus, nós oramos na Tua presença, Pai, colocando diante de Ti, Pai, a minha vida, o meu coração, a vida do meu irmão, que está do meu lado direito, do meu lado esquerdo, para que o Senhor possa, Senhor, contemplar os pedidos que ele, que ela tem, Pai, e derramar da Tua unção vinda dos altos céus. E, Pai querido, nós queremos Te pedir o fortalecimento sobre as nossas vidas, Pai. Que Deus, que em nome de Jesus o Senhor possa fortalecer as nossas pernas, os nossos joelhos, Pai, para que nós possamos, Pai, planejar, Pai, para que nós possamos corrigir a rota, Senhor, para que nós possamos, Pai, recalcular o nosso caminho, porque Deus, o Senhor já nos deu inúmeros sinais, Pai, e nós fomos negligentes, Pai.
Nós, Senhor, deixamos de lado, Pai. Nós deixamos aquela luz acesa no painel, Pai. Nós deixamos aquela notificação, se assim eu posso dizer, Pai. Ali, Pai, deixada de lado. Tantas foram as vezes que o Senhor falou conosco e hoje, Pai, o Senhor falou novamente, Pai. Então, Deus, me ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor. Ajuda esse irmão que está do meu lado esquerdo, do meu lado direito, a recalcular a rota. Deus querido, Pai amado, nós sabemos que isso não é fácil, mas contigo, Senhor, aliançado junto conosco, contigo, Pai, colocado junto conosco, contigo, Pai, guiando, conduzindo esse carro junto conosco, nós cremos que nós vamos triunfar, Pai, porque Deus, o Senhor não nos alertou à toa, Pai, o Senhor não nos alertou para que nós venhamos a padecer, o Senhor não nos alertou para que esse carro venha enguiçar, o Senhor não nos alertou para que a nossa vida venha ter cabo, o Senhor nos alertou para que nós viéssemos a ter mais dias, Pai. Então, Deus querido, Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu alerta na nossa vida, Pai. E Deus querido, nós queremos, Pai, te pedir que essa palavra alcance, Pai, os nossos corações e venha germinar a 100 por 1, Pai. Porque Deus, o Senhor falou, existe a necessidade de replanejar, mas, Senhor, a atitude de replanejar é uma coisa, Pai, que está, Senhor, altamente concentrado ao meu irmão, à minha irmã, a mim. É um trabalho individual, Pai. Então, Deus, nos dá força, Pai. Nos dá discernimento, Pai. Nos dá sabedoria. Nos dá conhecimento, Pai. Nos dá possibilidade, Pai, para que nós venhamos a recalcular essa rota, Pai, e venhamos a chegar naquele lugar que o Senhor tem reservado para cada um de nós, Pai. Nós cremos num Deus de possibilidade, nós cremos num Deus de refrigério, nós cremos num Deus de refúgio, Pai. E é nesse Deus que nós estamos apoiando a nossa palavra, é nesse Deus que nós estamos apoiando a nossa atitude, é confiando no direcionamento desse Deus para nossas vidas, que nós nos colocamos, Pai, diante de Ti, para que seja feita a Tua vontade nas nossas vidas. Deus querido, nós diante de Ti, Pai, temos o nosso coração quebrantado e inclinado a refazer a rota, Pai, a recalcular, a planejar, Senhor, novamente. Mas, Deus querido, nós te pedimos pela Tua misericórdia, Pai. Ajuda-nos, Deus, a recalcular. Ajuda-nos, Deus, a replanejar. Pai querido, por vezes, Senhor, e a maioria das vezes, e todas as vezes, Pai, quem não seguiu a rota fomos nós, Senhor. Quem não seguiu o caminho que o Senhor apontou fui eu. Quem não seguiu o caminho foi esse irmão que está do meu lado, foi esse irmão que está aqui presente nessa noite. Mas, Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Pai, o Senhor, Pai, quebrou o laço, Pai. O Senhor fechou a boca, Pai. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, operou prodígios e maravilhas, Pai, quebrando as correntes e nos deu uma nova oportunidade. Então, Deus querido, que nós não venhamos a ficar sujeitos ao cativeiro novamente, Pai. Que nós não venhamos a nos subjugar novamente. Que nós venhamos, Deus, a nos colocar ao propósito de Deus para nossas vidas, para que nós tenhamos uma vida e vida em abundância, que é o que Deus tem reservado através de Jesus Cristo para nossas vidas. Então, Pai querido, o Senhor quebrou o cativeiro, o Senhor nos libertou, Pai. Nós vamos, Pai, replanejar diante da Tua presença. E Deus querido, Pai amado, eu creio, Senhor, que daqui até o final do ano boas notícias chegarão para nossas vidas, Pai. Eu creio que esse cativeiro que foi quebrado vai ser virado em bênção, Pai. E aquilo que era maldição, Senhor, nós vamos olhar para trás e falaremos: se não fosse Deus agir nessa situação, eu não conseguiria me desvencilhar desse laço do passarinheiro. Deus querido, Pai amado, nós cremos na Tua palavra, nós cremos naquilo que o Senhor colocou no nosso coração. E Deus, aquela situação que nós estávamos embaraçados, que nós estávamos envolvidos, nós vamos replanejar a rota, Senhor, e de maneira sobrenatural nós cremos que até o fim do ano nós chegaremos no lugar onde o Senhor tem reservado para nós, Pai. Porque, Deus, nós estamos aqui, somos Teus servos e nos sujeitamos à Sua vontade. Então, Deus querido, nós queremos orar por esse irmão que está do meu lado direito. Pai querido, Deus amado, fortalece a fé dele, fortalece a fé dela, dá saúde, Pai, dá liberdade no Teu Espírito Santo de Deus,
Revela-te a ele através da tua palavra, através do teu Espírito, Pai. E faz, Senhor, com que pouco a pouco, Pai, ele venha, Senhor, a se colocar na tua presença como um servo teu, Pai. Nós queremos te pedir por esse irmão que está do meu outro lado, Pai. Dá saúde a ele, dá saúde a ela, para que ele possa ver as tuas vitórias na vida dele, Pai. Para que ele possa contemplar, Senhor, as maravilhas dessa terra, para que ele possa ver, Senhor, a cura sendo ministrada sobre a vida dele. Pai querido, contraria a ciência, contraria a medicina através da vida do meu irmão, Pai, para que ele possa, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, glorificar e exaltar ao nome do Deus que é vivo e poderoso. Solte a mão do seu irmão, erga os céus, agradeça a Deus pela ministração da sua palavra. Deus querido, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. Se fosse outro Deus, Pai, teria nos abandonado e nos deixado cair do penhasco, mas o Senhor acendeu a luz e falou: replaneja, refaz, planeja novamente, porque ainda há saída para você. Então, Deus querido, nós atendemos ao seu chamado, Pai. Nós, Senhor, diante de ti, Pai, estamos na tua presença falando para o Deus que é vivo. Nós vamos ouvir a tua voz e refazer algo que o Senhor colocou no nosso coração. Então, Deus querido, Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos pela pregação da tua palavra nessa noite, Pai, por aquilo que o Senhor fez, Pai. E agora que o teu povo vai retornar para casa, Pai, trabalha na vida de cada um deles, Pai, cobrindo com teu sangue, Pai, falando, Pai, através de sonhos, através da tua palavra. Ministra, Pai, sobre a vida deles, sobre a vida dela, Pai. Dá dos teus planos, Pai, e dá fortalecimento para que ele e para que ela possa mais uma vez replanejar ou planejar algo, mas agora, Senhor, debaixo da tua presença. E agora que nós vamos retornar para casa, Senhor, cobre-nos com o teu sangue, nos livra de todo mal, Pai. E com o amor de Deus, que a graça do Pai, as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje, para sempre. O povo mais feliz da terra, diga amém. Dê um abraço no seu irmão e abençoe a vida dele rica e abundantemente, em nome de Jesus.